que é organização e hierarquia, né? O que a gente pensa com isso? O que é uma coisa organizada e uma coisa desorganizada? O que é uma coisa hierárquica, né? Então, olha só, quando a gente pensa, é um esforço consciente para a gente trazer uma ordem significativa, né, em um lugar, quando a gente pensa nessa questão de organização e de hierarquia. Como que a gente pode conseguir isso? A gente pode conseguir isso por várias maneiras. A gente pode conseguir isso através da utilização de cores, de tipografia, de imagens, bem como, né, essas estruturas de escala, utilização de contraste, agrupamentos de elementos semelhantes, separação de elementos, né, de um grupinho é esse aqui, que são semelhantes, que são diferentes desses. Então a gente consegue fazer isso quando a gente vai fazendo uma representação. E aí é bem interessante a gente pensar como que é o nosso processo de leitura, né? Então, a gente tende a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, isso é um caminho que, de uma certa forma, a gente, principalmente aqui, tá, gente? Pensando aqui nessa reflexão aqui de Ocidente, a gente tem uma reflexão muito interessante de estruturar o pensamento desta forma. Obviamente tem outras maneiras ali, mas é interessante a gente pensar nesse processo de leitura e nesse processo de entendimento. Isso é que a gente utiliza em tudo, tudo, tudo. Então, assim, desde as histórias em quadrinhos, que eu falei com vocês lá na semana passada, que a gente consegue ler fazendo, né, o zigue-zague. Então, leio uma coluna, volto para outra coluna. Leio outra coluna, desço mais uma coluna. E vou fazendo isso. Como também, por exemplo, como é estruturado os aplicativos e os sites. Então eu entendo ali que ali em cima eu vou achar o xizinho para fechar, eu entendo ali que as informações importantes vão estar no menu superior, eu entendo que a barra que está na lateral e que eu consigo ir scrollando, né, e ir baixando ali naquele conteúdo, eu entendo ali este movimento. E aí uma coisa que não é que complica mais, mas que pode dificultar o entendimento, é quando você faz o movimento inverso, que são essas linhas aqui vermelhas. Você pode fazer isso? Óbvio que pode, mas tudo tem que ser pensado. Você pode começar daqui e finalizar aqui, mas isso tem que ser muito pensado para quando você vai fazer essa estrutura de organização. E aqui é uma coisa muito interessante quando a gente vai parar para pensar, por exemplo, nesses processos de organização. Né? Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho várias bolinhas e triangulinhos com essa cor, que eu não sei se é azul ou se é verde, tá aí no meio do caminho. Azul esverdeado ou verde azulado. Mas olha só que interessante. A gente tem aqui algumas formas colocadas no acaso, né? Como que a gente pode organizar isso aqui? A gente pode organizar isso aqui de várias maneiras, né? Então, olha só, o que aconteceria se eu agrupasse, né? Então, olha só, são a mesma quantidade de bolinhas e a mesma quantidade de triângulos. Olha a representação disso aqui e olha a representação disso aqui. O que eu posso, né, sugerir quando eu estou aqui, quando eu estou aqui? E aí a gente pode fazer muito como se fosse aqueles antônimos mesmo, né? Que a gente estava trabalhando e a gente estava refletindo no trabalho anterior, né? Então, o que é uma coisa organizada, uma coisa desorganizada? O que é uma coisa hierárquica, o que é uma coisa não hierárquica, né? Que não tem ali uma definição específica. Então, a gente pode, olha só, com só o agrupamento e a estruturação ali dos elementos, a gente pode passar uma ideia diferente, né? Da mesma forma, o que aconteceria, né, se eu colocasse uma forma maior do que as outras? Eu posso ali dar uma organização ou uma ideia baseada em hierarquia, de escala. Então, ali pela escala, eu posso chamar mais atenção do meu usuário ou da pessoa que está vendo, de acordo com aquele elemento que está em destaque, que está em maior, né? Então, você pode trazer isso também quando você vai pensar e quando você vai organizar os seus elementos. Da mesma forma, quando você faz, olha só, uma duplo destaque aqui, né? Então, quando você muda uma cor, né? Muda ali um contraste, muda ali o elemento com a cor e ainda deixa ele indiferente em escala, por exemplo, você ganha uma outra camada ali que você pode refletir sobre essa organização e essa hierarquia que você quer trazer. Novamente, aqui a gente pode pensar em vários outros tipos de
de pontos ali que a gente pode conversar, que isso aqui pode trazer, né? Que isso aqui pode remeter para a gente. E aqui é um caso muito interessante de Edro, que são esses toy arts. Então aqui a gente tem a representação dos desenhos e a questão dos desenhos aqui desse toy art. E se você visse isso aqui no site, olha que interessante. Ele tem vários tamanhos, esse aqui. Então você pode comprar um desse tamanhozinho assim para colocar na sua mesa, na sua, enfim, no enfeite aí de onde você quiser. Mas olha só que interessante. Quando você pensa que, sem contextualizar esse produto, você pode imaginar ele do tamanho que você quiser. Mas, e quando eu coloco ele contextualizado? Esse produto é do Jamie Bernardo. Olha só que interessante. Então, uma coisa é eu pensar que ele tem esse tamanhozinho. Outra coisa é eu pensar que ele pode ter essa proporção. Então, olha só que interessante como essa estrutura de escala também e contextualizada em um ambiente pode trazer uma outra narrativa, né? Então, isso aqui de um ponto ali que pode ser um ponto muito de um objeto ali decorativo, um objeto ali para, enfim, de uma estrutura mais decorativa, estética, a gente pode ali colocar uma outra função quando a gente aumenta, né, o tamanho dele, e ele pode virar uma banqueta, ele pode virar uma mesa ali de apoio. Então, olha só que interessante como também a gente pode trabalhar esses elementos também para a gente construir outras narrativas e outras estruturas, né, de pensamento ali. Então, assim, o mesmo produto, mas com tamanhos diferentes. Um outro ponto que a gente não conversou aqui, mas que é muito interessante, e eu acho que, independente aí de ser design de produto, gráfico, ambientes, moda, eu acho que a gente tem que sempre dar uma olhada, né? Sempre tentar entender o que a gente pode refletir nos elementos gráficos, por exemplo. E uma coisa que é muito interessante quando a gente pensa na tipografia, não vou entrar aqui em serifa, sem serifa, não vou entrar na história da tipografia, que isso não é o intuito aqui, mas o que é interessante é que, olha só, pelas famílias tipográficas, a gente pode induzir várias coisas também. Então, olha só, o que acontece, né, quando a gente pensa, olha só, a mesma palavra ali, ó, a mesma frase, olha como que a gente pode estruturar ali, ó, extra clara, clara, normal, média, semi-negrito, negrito, extra negrito e preto. Então, olha como que a gente pode dar ali uma reverberação naquela mensagem, dependendo da letra que a gente coloca. Olha o que a gente pode conseguir quando a gente varia o tamanho, né? Pensando aqui na estrutura de um slide. Então, o que acontece quando eu escrevo bem pequenininho? O que acontece quando eu escrevo de uma maneira ali ampla, né? De um tamanho maior ali? O que eu posso induzir ali na conversa e na discussão? Da mesma forma, o que acontece quando eu utilizo, né, estilos tipográficos diferentes? Então, o que acontece quando eu uso uma, uma letra com um caráter ali manuscrito, uma letra ali com serifa, sem serifa? O que a gente pode induzir também nesse diálogo? Então, assim, é muito interessante que estes elementos, eles podem contribuir na nossa conversa e na nossa estruturação enquanto a gente estava, enquanto a gente está colocando isso numa prancha, por exemplo. E até é interessante destacar que muitos trabalhos, principalmente o último trabalho, né, de sapatos, as pessoas começaram a utilizar isso. Então, assim, a partir dos elementos, a partir ali de como foi estruturado o conceito daquela prancha, eles já tentaram pensar ali como seria a escrita daquela prancha, refletido o conceito. Então, isso pode ser um reforço muito significativo na hora que a gente vai escrever. Tá conseguindo aí, Carol? Tô te vendo de novo, tá? Não? Eu tô continuando aqui, tá? Qualquer coisa você dá um grito.
E aí, olha só que interessante. Aqui eu trouxe dois exemplos muito interessantes para a gente pensar nessa questão da tipografia, né, como é utilizada. Então, aqui numa peça publicitária e aqui num produto. Então, esse perfume aqui é o Invictus, da Paco Rabanne, e esse copo é o copo Acreditar, da Eulíricas. E aí, olha só que interessante. Como que é construído, né, essa conversa aqui com a gente dessa, dessa propaganda aqui do Invictus. Então, olha só. Essa propaganda, de uma certa forma, tem uma reflexão ali de deuses do Olimpo, então tem alguma coisa meio grega sendo representada ali, principalmente pelo formato do perfume, por como são representadas, né, essas figuras femininas, quase ali como musas, né, então alguma coisa ali ao redor ali daquele perfume, esse destaque muito grande para o céu e essa representação muito clara do personagem masculino sendo representado aqui com o troféu, então representando ali um jogador ou alguma coisa ali que ganhou algum torneio, então assim, que tem ali de uma certa forma uma conquista, uma vitória. Então olha como é construído isso, essa narrativa, baseada também nessa estrutura, nesse entendimento que a gente tem ali, vinculado ali com a mitologia grega, que a gente já tem um conhecimento prévio, e como são transpostas, né, isso pela escrita. Então a gente já tem uma escrita que é específica ali da marca Paco Rabanne, mas o Invictus, né, com essa tipografia muito caixa alta, muito, de uma certa forma, que destaca, né, essa grandiosidade, essa questão da vitória. Então olha só como é trabalhado isso também na mensagem que quer ser passada. Da mesma forma, se a gente vê aqui do lado, então aqui a gente vê uma questão da propaganda, né, da questão da publicidade. Mas da mesma forma, quando a gente vai ver no produto, esse produto aqui eu acho muito interessante, eu até escrevi errado ali, é Eulíricas, a marca. Eulíricas é muito interessante essa marca, eu gosto muito dela porque ela trabalha muito com estruturas poéticas nos produtos. Então ela tem ali muitos produtos feitos de cerâmica, muitos produtos como se fossem produtos ali de papelaria, enfim, e que ela traz ali na mensagem, no core ali da marca, essa questão da poesia. E olha só, o que eles discutem aqui nesse copo é como ali, né, se você fosse utilizar esse copo para beber uma água, a cada gole que você vai tomando da água, você vai como se fosse tomando um gole dessa palavra, né, de acreditar, principalmente nessa questão de ter fé. E aqui não dá para ver nessa imagem não, mas tem um poema escrito na lateral. Então é essa questão de ter fé, essa questão de acreditar que dias melhores virão. Então, uma mensagem positiva, né? Então, como você tomando ali a água naquele copo, você pode, de uma certa forma, estar ali no processo de refletir sobre esses pontos enquanto você está bebendo. Então, muito interessante também uma possibilidade narrativa que você faz ali com a escrita, né? Da mesma forma, vamos pensar aqui em outros elementos que a gente pode utilizar, além da hierarquia, além da organização, além da tipografia, que é a estrutura do layout, né, do grid. Então, olha só que interessante quando a gente pensa, né? O grid, ele é muito utilizado em estruturas web, né? A minha base aqui, que eu tenho trabalhado muito, é muito neste ponto aqui dessa questão web, então assim, dos grids, das margens, enfim. Mas o que que acontece? O que que eu posso induzir com uma pessoa quando eu utilizo uma estrutura de grid ou uma estrutura que eu consigo, né, hierarquizar e organizar ali informação? Eu posso trazer ali organização, eu posso ali trazer consistência, eu posso ali mostrar ali uma criatividade, eu posso também induzir um processo de adaptação. Então, novamente, quando a gente utiliza esses elementos ou quando a gente entende esses elementos, a gente pode, de uma certa forma, utilizá-los para a gente organizar as nossas estruturas, mas a gente pode utilizar de maneira muito forte para não utilizá-los. Em que sentido? A gente pode fazer as margens tudo mais bonitinhas que a gente vai fazer o nosso desenho dentro, por exemplo,
Mas a gente pode intencionalmente não usar essas margens, ou a gente pode intencionalmente tirar o nosso desenho dessa margem. E aí a gente vai estar dando um outro foco, um outro destaque para as nossas representações. E aí é muito interessante que existem várias estruturas de grid, então a gente pode ter grid modular, grid em colunas, grid em linhas, grids, as estruturas, né? Então são as linhas, as margens, os agrupamentos que a gente pode ter, a gente tem várias estruturas, mas dependendo de como a gente utiliza isso, a gente pode, de uma certa forma, estruturar a nossa conversa e a nossa narrativa. E aí é muito legal que o grid ele pode servir ali de uma estrutura para a gente entender mais ou menos onde que a gente pode colocar os nossos elementos, e se a gente utilizá-los, né, a nosso favor, a gente pode fazer igual um quebra-cabeças, entendendo ali onde que seria mais interessante colocar uma informação, onde seria mais interessante colocar outra. Então a gente pode utilizar aquilo ali ao nosso favor para a disposição dos elementos. Novamente, não precisa ser tudo em caixinhas. Isso aqui é só de uma maneira didática a representação. Mas como vocês vão fazer isso e como vocês vão intencionalmente ultrapassar essas margens, aí vai ser muito vinculado com os conceitos e com os elementos que vocês vão trazer na conversa e, obviamente, na história que vocês estão querendo passar. E aí é interessante a gente pensar que a gente pode jogar isso pro usuário, a gente pode jogar isso para a nossa prancha, né? Até quando a gente tem essa estrutura de personagens que ultrapassam, né, a quarta parede. Então, ali nas histórias em quadrinho ou nos filmes, que o personagem vai conversar diretamente com você, né? Então, como se, tipo assim, eu tô aqui no cenário aqui do meu gibi, da minha história em quadrinho, mas eu entendo que eu tô aqui no quadrinho e eu vou conversar com o leitor agora. Então, aqui, como essa representação aqui, né? A menina entende ali que tem uma margem, que tem um quadrinho, ops, nossa, tem alguma coisa aqui. Então, assim, a gente pode ultrapassar isso, a gente pode não ter esse contato específico com o grid, a gente pode utilizar o grid na nossa conversa, essas margens na nossa conversa. Enfim, a gente pode fazer muitas escolhas na nossa narrativa, mas todas as escolhas elas têm que ser muito pensadas e elas têm que ser muito refletidas com o que a gente quer passar. E aí é uma coisa muito legal, só para a gente pensar nessa estrutura de organização, que eu acho muito interessante, esses processos imersivos que a gente tem. Principalmente a gente pode ver ali na questão da Apple, né, que ela faz isso de uma maneira muito significativa quando ela vai apresentar os novos produtos, mas que outras marcas também estão fazendo. E aqui eu trouxe como exemplo a Nubank. Olha que interessante, uma extensão do Chrome que eu adoro, que é o Full Page. Então ele faz um print screen da tela inteira, né? Então, assim, de todo o scroll, não só do que você está vendo. E aí, olha só que interessante, olha o tamanho que é a página construída para explicar do novo celular. Esse aqui eu peguei como exemplo também o do Nubank, né? Para explicar aqui o novo cartão de crédito. E toda essa estrutura, ela é muito pensada para dar um ritmo. Então ali, eu tenho um bloco roxo, que é a primeira coisa que a pessoa vai ver. Depois eu tenho um vídeo. Depois eu tenho uma outra estrutura que vai mostrar ali de perto um elemento. Depois eu tenho um descritivo aqui, né, no caso aqui da Nubank. Tem um descritivo aqui de o que é esse novo produto, o que é esse novo serviço. E aí depois eu chamo a pessoa ali, olha, vem conhecer você também. E aí depois eu tenho um descritivo mais técnico e aqui o fim da página. Da mesma forma aqui na questão da Apple. Então eu tenho produto, olha que interessante, olha todos os elementos dele. Ele tem uma coisa legal que é a câmera, olha a câmera como que tira foto, olha que legal, vem comprar. Então você tem uma estrutura narrativa que quando a gente vê totalmente, né, quando a gente vê cru e totalmente deslocada, né, na questão da estrutura, então quando a gente vê o todo, a gente consegue entender que tem ali altos e baixos, que tem ali algumas estruturas que querem ser mais imersivas, que querem ser mais técnicas e outras que são mais de exploração mesmo. E aí eu vou até abrir aqui, vocês estão vendo minha tela ainda, né?
Sim. Sim. Então, olha só que interessante. Vou comprar aqui um iPhone 12. Olha só. Você começa aqui com o celular e aí, enquanto você vai scrollando, você vai vendo os elementos mexendo, vão trazendo ali as informações, você vai vendo ali as novidades sendo apresentadas. Opa, mudou a cor. Olha só, mudou a cor do fundo, estou trazendo uma outra informação, o celular aparecendo. Vai falando ali da tela, coisas técnicas. Opa, surgiu ali um verde, deixa eu explicar um outro elemento. Da mesma forma aqui, opa, olha aqui a câmera. Então, olha só como a estrutura narrativa, enquanto eu estou passando aqui o meu mouse, eu vou trazendo informações do produto e eu vou refletindo isso na conversa que eu vou tendo, que eu vou explicando tanto as questões mais, nossa, é legal, é novo, é colorido, mas também as questões técnicas. Então, aqui, olha, estou só scrollando aqui e aí está aparecendo todos esses elementos e vai explicando tudo aqui enquanto eu estou passando. Então aqui está explicando aqui das fotos, olha como as fotos são bonitas, olha que legal, que divertido. E aí você vai construindo a narrativa. Então olha só que interessante. Enquanto eu estou passando aqui, você vê aqui ó, vídeo, você vê aqui mudança de cores ao fundo, você vê destaques muito grandes em algum elemento específico, você vê esse celular indo um pouco mais para trás. Isso aqui é uma estrutura narrativa, porque ela foi pensada para enquanto você estiver correndo ali o mouse, você lê tudo sobre aquele produto. Da mesma forma, a questão aqui do novo cartão do Nubank, por exemplo. Ultravioleta, um outro produto, um outro serviço. Vou falar aqui, ó, quer saber mais? Digita aqui seu CPF, vamos conversar. Aí depois, olha só, traz ali uma imersão para trazer ali, olha, ultravioleta, para quem quer ir além, Nubank, traz ali o processo produtivo do cartão. Eu preciso saber como foi feito esse cartão? Não necessariamente. Mas ao trazer ele ali, e ao trazer que ele é de metal, e ao trazer que ele é cortado a laser, olha só que tecnológico, né? Então, olha só os valores também que são começados a passar, os conceitos que são começados a refletir quando a gente vai vendo essas imagens e, novamente, a gente vai scrollando e a gente vai entendendo. Então, é um exercício muito interessante que eu recomendo vocês fazerem de tentar fazer esses prints, né? Depois eu até vou colocar aqui, ó, Go Full Page. Go Full Page. Que essa que é a extensão que eu uso para ver no Chrome. Então, assim, é legal que a gente consegue ver a página inteira e é legal a gente ver como é construído essa historinha enquanto você vai passando as informações. Então, olha só que interessante. Todos esses elementos que eu falei aqui hoje, né? Mais os elementos que a gente já está discutindo essa semana, né? Então, cor, textura, gestalt, composição, os elementos complementares e tantos outros elementos, quando a gente utiliza em conjunto, a gente vai refletir ali uma estrutura narrativa. Então, a narrativa, né, a história, ela tem esse processo de era uma vez, aconteceu alguma coisa, o herói ali bateu ali no vilão, o vilão quis vencer, o herói venceu ele, fim, voltou para casa. A gente tem essa estrutura e essa estrutura a gente pode trabalhar ela de maneiras diversas. Então, a combinação, e até a gente coloca isso, né, Carol? Quando a gente pede esses elementos no processo avaliativo desse terceiro trabalho, é justamente para vocês verem o que faz sentido. Então, assim, a gente colocou ali alguns elementos que vocês podem utilizar nessa construção do storytelling, mas vocês podem utilizar a combinação que vocês acharem mais relevante, assim, para o projeto. A gente não define, né, Dani, a obrigatoriedade do uso das coisas, mas eu acho que é importante vocês verem realmente o que que carrega, né? O que vocês acham que faz mais sentido na construção daquilo específico, né? Então, a gente fala muito isso, né, Dani, como que os contextos... Desculpa que eu tava, assim, estou tentando abrir outro computador. Então, Não, minha atenção não tá 100%. eu só joguei para você para beber água. Não, então, pois é, mas é porque eu não sei se eu vou repetir alguma coisa que tu vai falar, mas que a gente fala muito essa questão do contexto de cada projeto que a gente desenvolve ter uma demanda específica. E isso a gente tenta trazer para dentro de expressão gráfica, justamente com o objetivo de que vocês criem as melhores ferramentas para construir as mensagens visuais.
Dentro de AG, a gente fala muito das mensagens visuais. Quando a gente for com vocês para a prática, aí a gente vai juntar visual nos outros, né, nos outros elementos ali narrativos. Vocês vão ver que a gente vai ter outras coisas acopladas nesse raciocínio. Mas eu acho que o complemento, né, do que eu falo, do que o Dani fala, vocês vão ver que nem sempre a gente aplica tudo ao mesmo tempo, porque também a gente enlouquece. Mas Você que vai a ver gente tem que prestar que atenção no impacto, né, Dani? e você vai ver também que, dependendo da especificidade de cada projeto, isso pode ter uma abertura maior ou não. Será que eu consigo fazer uma estrutura muito. Nossa, vamos pensar na ação, na sensação, para um bisturi de dentista? Sei lá. Pode ser que sim, mas só que com produtos mais técnicos, né? Ou com algum, sei lá, com produtos mais técnicos, ou ali muito vinculados ali ao contexto muito tecnológico, a gente tem que ver se faz sentido para os Que faz usuários sentido. Às também. vezes a inovação que está apresentando é justamente uma coisa, sei lá, de humanização ou de melhora do fio do corte do bisturi. Então, tipo assim, é uma coisa tecnológica, ele precisa passar aquilo. Eu acho que tudo depende muito do para onde que a gente quer direcionar o olhar de quem está analisando aquilo que a gente desenvolve, né? Não sei. Total. Por isso que na turma da noite, né, teve um dos alunos que veio ele é da comunicação e aí ele pergunta muito pra gente, tipo assim, Sensacional, sensacional. é legal isso, né, ver essa raciocínio, assim, né? Então, ele pergunta pra gente qual que é a diferença desse manual que a gente vai fazer, manual de apresentação, para uma peça publicitária, por exemplo. Qual que é a diferença de um de outro? Eu falei, a gente não fala que é peça publicitária, obviamente, porque a gente não tem um embasamento por trás disso. A gente não traz para vocês esse referencial Conceitos teórico que precisaria. Né? Então, porque nós não temos e não é a nossa abordagem aqui. E não é a abordagem. Se fosse necessário, a gente traria alguém de fora, né, para complementar esse conteúdo, mas não é necessário. Mas é importante entender que tem. Ó, gente, hoje tá maravilhoso. Tem obra, tem tudo. É incrível. Ainda bem que eu acordei de bom humor. Mas então, assim, tem coisas que são parecidas. Porque tem hora que vocês vão precisar meio que. É como se estivessem, tipo, vendendo produto, né? Fazendo esse foco. Então, para onde a gente vai direcionar o olhar? O que eu quero dar destaque nesse produto específico? E o que é legal de vocês fazerem em relação ao produto de vocês é porque esse foco aí, às vezes, quando vocês desenvolveram o projeto lá em prática, não era esse destaque que vocês queriam dar. Só que daí, para dentro de AG, vocês vão ter que construir uma historinha ali por trás, né, para dar o foco naquilo que é necessário. Exato. Então é muito importante. Tô conseguindo aqui, eu acho, não sei. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Tá bom. Mas, assim, um ponto que é muito interessante destacar aqui é esse, todos esses pontos aqui, eles são pontos que vão depender. A gente não tem uma regrinha, a gente não tem comece aqui, vai até aqui, porque cada projeto vai ter uma história, uma narrativa que você vai desenvolver de acordo ali com tudo o que está permeando ele. Oi, ai gente, eu não estou conseguindo ver o nome aqui. Quem que tá com a mão levantada? Oi, Luísa. Oi, Luísa. Oi, eu queria saber se vocês têm alguma dica para como escolher tipografia. Eu tenho bastante dificuldade nisso e eu não sei muito bem como levar esse direcionamento para trazer uma coisa que faça sentido para a peça, sabe? Então, tem um ponto muito interessante que eu acho que da mesma forma que pode ser um exercício inicial, tá? Mas da mesma forma que você vai pensar esses elementos que você vai trazer no seu produto, então vamos pensar lá numa tipografia, vamos pensar ali que as suas palavras foram leve e pesado. Então, da mesma forma que você pensa o que é leve e pesado para você quando você vai colocar ali no seu sapato, no seu calçado, você pode trazer esse tipo de entendimento para quando você vai colocar na tipografia. Então, o que poderia ser uma tipografia leve? O que poderia ser uma tipografia pesada?
Então, aqui a gente já poderia trazer alguns elementos, olha só, pensando aqui, voltando aqui na aula, ó, blá, 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 aqui, ó. Aqui a gente já conseguiria ver alguns pontos. Então, assim, olha, o que poderia dar uma questão de leveza ali, né? Será que esta aqui não seria mais leve do que essa? Porque essa aqui tá numa coisa mais clara, um traçado mais fino, uma coisa quase ali desaparecendo, né? Dependendo de onde você for colocar aquilo ali no seu grid, na sua organização. Da mesma forma, quando a gente vai indo mais para o bold, né? Então, o que você pode trazer com isso? Você pode trazer ali elementos ali da espessura mesmo da tipografia. Então, você pode trabalhar nesse contraste do formato. Então, pensando aqui que é a mesma letra, mas olha qual a característica que a gente consegue quando a gente lê alguma coisa com essas letras e quando a gente lê aqui com a letra extra clara. Da mesma forma, quando a gente utiliza tamanhos diferentes, né? Então, o tamanho ali dos tipos, né, que você traz dentro da sua representação, você pode também trazer este entendimento. Então, olha só, a gente pode trabalhar de várias maneiras. A gente pode trabalhar com o tamanho que a gente vai utilizar, a gente pode pensar na questão se ela está muito clarinha ou se ela está com uma espessura mais grossa, a letra em si, né? E a gente pode pensar também no estilo. E aí, então, estilos mais trabalhados, né, estilos mais manuscritos, podem me dar alguma sensação. Da mesma forma que estilos muito parecendo ali máquina de escrever, né, tec, 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 vão me dar uma cara muito diferente e conceitos muito diferentes. Então, eu acho que um primeiro momento que pode ser interessante é quando você entender o conceito do produto, ou entender o conceito que você vai trazer na prancha, eu te indicaria você dar uma olhada em sites de fontes. Então, a gente aí tem o Google Fontes, a gente tem o Da Fonte, que aí o que acontece? Você pode, Google Fontes, Da Fonte, o que acontece? Esse aqui é alguns que eu tô lembrando aqui, tá? Mas o que a gente consegue? A gente já tem ali as separações. Então, o que é uma letra manuscrita, uma letra display, tem todos, uma letra com serifa, uma letra sem serifa, e aí você pode ir vendo, né, estes conceitos que você quer trazer, vendo ali a carinha de algumas fontes. Então, eu acho que em primeiro momento seria mais, de uma certa forma, exploratório. Mas é interessante a gente destacar também que é legal a gente ver também, principalmente essas letras que são muito trabalhadas, essas letras que são muito usadas em história em quadrinho, elas também trazem isso, né? Como que é a letra que a gente utiliza ali, que é utilizada ali no Penadinho, né, do Maurício de Souza? Como que é a letra utilizada ali na Mônica? Então isso aí, de uma certa forma, também pode trazer ali alguns elementos. O que é uma letra que pode dar um arrepio, um assombro? O que é uma letra ali que pode ser engraçadinha, caricata? Então, assim, você pode ir pensando o que vai trazer essas reflexões também quando você vai vendo o contexto em si. Ô, Você tem algum Dani, ponto, Carol? não, mas só que eu tô lembrando, porque assim, a gente dentro do design de produto, a gente comenta sobre esses pontos, mas é óbvio que a gente não traz também né, o referencial teórico todo por trás, então da construção tipográfica, igual é adotado dentro do design gráfico, por exemplo. E um dos sentidos a gente trazer aquele livro Ensopado do Design Gráfico, É sensacional. do Timothy Samara, ele traz algumas coisas já meio mastigadas pra gente. Foi até uma coisa no começo da disciplina, o Rodrigo tinha me falado que o livro não tá indo até o final, o PDF que eu achei lá. E eu não encontrei outro. Então, assim, eu acho que ele não chega, por exemplo, na parte de cor, que eu tinha falado com vocês, né, que tem aquelas cartelas todas de cor e tal, que fala, né, tem coisas que são muito generalistas e tal, mas assim, como um ponto inicial, eu acho que vale a pena a gente visitar. E lá ele fala muito dessa questão tipográfica. Então, tipo assim, que tipo de tipografia poderia ser usado num contexto corporativo de tal coisa? Num contexto infantil, divertido. Infantil, sóbrio. Eu acho que assim, lá ele fala, ele dá indicações
super diretas, assim. O livro, inclusive, ele nem traz muita teoria, né? Ele é mais como se fosse um catálogo, assim. Ele tem muita coisa que é indicação. Então, dali eu acho que na hora de, se vocês tiverem muita dúvida, às vezes ele é um indício, um pontapé inicial ali para vocês olharem e com o olhar crítico de vocês, obviamente, vocês verem se encaixa ou não dentro do que vocês estão querendo falar, né? Então, acho que isso tudo que o Dani falou de observação de contexto é o principal que a gente precisa ir criando esse repertório, né? Realmente de imaginar, tipo, o que eu imagino então quando eu quero passar leveza, quando eu quero passar a sensação de uma coisa mais pesada. E o livro pode ajudar a dar esse entendimento para vocês. Mas eu acho que tentem entender o que vocês consideram como uma coisa que é leve, que é pesada, que, por exemplo, que eu quero passar sobriedade, então eu vou pensar numa coisa mais simétrica, quero falar uma coisa técnica, então eu vou evitar letras que pareçam muito assinatura. Então, né, tipo, tem os pontos ali que a gente sabe. A gente não vai cobrar de vocês aqui dentro de expressão gráfica um mega conhecimento e nem uma execução de lettering. E nem uma questão disso, se a gente, eu não sei hoje, tá? Mas assim, quando eu fiz o design de produto também não é levantado este ponto. Não. Mas eu acho que é legal a gente ter um conhecimento, né? Um pouquinho. Então assim, eu comecei a ter mais esse conhecimento e buscar mais a questão da tipografia, tanto que eu trouxe aqui bem resumidinho para vocês, é só para falar que existe, mas porque eu estou trabalhando agora com web. Então assim, eu preciso saber disso, né? Então eu tenho que entender isso. Mas a gente só quer que não existam conflitos, né, Dani? Não, tipo assim, que vocês não coloquem coisas contraditórias. É mais nesse exato. foco. Assim. E aí, se vocês forem realmente trabalhar com isso, vocês façam igual o Dani e pesquisem mais a fundo. Mas mesmo não sendo assim, entre aspas, necessário, eu acho que mesmo para as apresentações de prática projetual faz muita falta, porque aquele pulo do gato que os professores estão querendo que a gente entregue envolve tudo isso, né? Então, se a gente não tem esse conhecimento, acaba que fica faltando. Exatamente, Luísa, é isso mesmo. Não é que seja uma coisa obrigatória, mas que como a gente tem abordado com vocês desde o começo da disciplina, influencia. Então, às vezes, o bater o olho que o professor às vezes tem no trabalho de vocês, o professor encara a gente nesse momento como usuário, como cliente, como o que quer que seja que está entendendo aquele produto. O olhar que a pessoa desenvolve, ele faz essa varredura completa. Então, da escolha da cor que vocês colocaram, da distribuição dos elementos, se está alinhado, né, com o conceito que vocês estão querendo passar, e aí passa pela tipografia, passa pelo grid, passa pela escolha de cores. Isso tudo que o Dani está falando, mais tudo que a gente falou antes, é o que faz essa coisa que parece meio subjetiva, assim, e que a gente tenta traduzir em forma de critérios bem definidos para vocês aqui, para vocês tentarem compreender melhor. Em prática, por exemplo, talvez não tenha um critério específico para isso, mas isso com certeza vai influenciar no entendimento do projeto que vocês estão apresentando. É igual tu falou, é o pulo do gato. É aquela coisa que não está ali escrita, mas que faz diferença. E aí é uma coisa interessante que a gente tem que falar, né, Carol? Esse ponto desse olhar objetivo, né? Dessa observação objetiva que a gente sempre está falando. Estou falando isso aí desde a primeira aula. Que é o quê? Nossa, eu achei legal esse site aqui da Apple. Estou mostrando aqui para vocês, né? O que tem de legal? Deixa eu destrinchar isso aqui. Tipo, não tô olhando. Você tá vendo aqui que até agora eu não falei nada desse produto. Eu não quero saber quanto custa, eu não quero saber da câmera, eu não quero saber da cor. Eu não quero saber disso agora, no momento, do produto em si. Mas eu tô fazendo uma análise do discurso dele. Então olha só como que eu trouxe aqui para falar com vocês, né? Olha só, eles fazem mudança de cor, eles têm videozinhos, eles têm GIFs, enquanto você está rodando vai aparecendo outras coisas. Então aí a gente vai tentando ver com uma carinha um pouquinho mais objetiva ali os elementos, para aí a gente começar a refletir como que a gente pode retirar, né, esse significado. E isso, gente, é para tudo, é para tudo. Então, assim, a gente tem que ser muito crítico quando a gente vai ver as coisas, né? Vi um filme agora, sei lá, vi Malévola. O que Malévola pode me trazer? Gostei da história, legal, cachorrinhos,
A moça ali passou por muito perrengue na vida, ok, entendi a história. Mas o que eu posso tirar daquilo? O que a construção da Malévola me diz? O que os cenários que ela passou me diz? Como que foi? O que os vestidos que ela estava apresentando ali me dizem? Então, aí quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais objetiva ali do que a gente vê, de tudo. Produto, filme, livro, tudo que a gente vê, eu acho que a gente vai conseguindo aos pouquinhos criar um repertório, né, Carol? Você tá com o áudio desligado. Tá, foi. Né, por causa da obra eu esqueço. Exatamente. Essa construção do repertório e é o que vai fazer a gente ter visão crítica, entendimento total. Sei lá, a gente essa coisa de repertório a gente ouve desde sempre, é muito difícil a gente é, traduzir em palavras não, mas tipo assim, explicar para vocês um passo a passo de como adquirir repertório e tal, mas é isso. Tudo que vocês forem fazer, olhem daqui para frente com um olhar atento. Apenas. Isso eu acho que é a melhor forma de criar repertório, igual o Dan tá falando. Tô assistindo um filme, vocês não vão assistir mais o filme com o mesmo olhar que vocês tinham antes. Vocês vão tentar fazer a análise de, tipo assim, mas por que eu fiquei... Lembra quando o Dan tava falando lá, né, na semana passada, sobre então essa questão do pico ali, que a gente fica naquela tensão e de repente faz um barulho no filme de terror, essas coisas. Tipo, o que mais tá ali no entorno, o que tem de cor, o que tem de luz, o que tem de som, tudo que tá ali no entorno que me faz experienciar isso, né? Então, tipo assim, por que eu construo isso? É tudo, gente. E aí, por isso que eu não gosto tanto das limitações das áreas do design. Então, tipo assim, na nossa época, né, Dani, quando a gente fez design de produto, era assim, nossa, não, o designer de produto, ele só olha o processo produtivo. Então, ele pega, ele vira o produto por baixo. Vocês também precisam saber isso. Vocês precisam saber. Eu sei onde que é o ponto de injeção de um lugar, né? A gente olha isso. Olha. Beleza. Só que aí, na minha vida profissional, eu descobri que eu não preciso olhar só isso. Eu tenho que olhar isso junto com as outras coisas que estão ali no entorno, que é o que vai construir experiência. O usuário, quando compra produto, né? Pessoas, quando compram produto, a gente não leva em consideração só o produto isolado. Aquilo que a gente tá falando com vocês, do unboxing. Então, virou uma coisa, a experiência de desembalar o produto. Então, se o produto foi mal embalado, se a gente... Gente, eu tava vendo, Carol, mercado de... Eu tava vendo aqui um documentário falando do mercado de maquiagem. Tem agora unboxing de maquiagem. Tipo assim, obviamente tem ali a pessoa ali se maquiando no final, mas tipo assim, um rolê louco. Tipo assim, deixa eu abrir aqui o meu pó, deixa eu abrir aqui a minha base, barulhinhos bem ASMR. Abrindo assim, deu, gente, olha só o que isso faz, né? A experiência que traz isso também. Exatamente. Eu acho que tudo tem mudado muito a maneira como a gente encara as coisas. E nós, como designers, que somos os responsáveis pelos aspectos humanos, né, na concepção de um produto. Então, por mais que a gente trabalhe numa equipe multidisciplinar que tem engenheiro, que tenha publicitário, que tenha o que quer que seja naquela equipe, nós geralmente somos os que pensamos na maneira como a pessoa vai interpretar. O que é relevante, então, para aquilo que a pessoa vai passar. E por isso que a gente tem que ter esse olhar atento o tempo todo, né?